Paz do Eterno para todos os irmãos. Bom, irmãos, nós estamos nessa live aqui para poder falarmos mais sobre as verdades do Eterno que foi ocultada do seu povo. E aí, nessa live aqui, hoje eu quero mostrar para os irmãos a diferença de ter o verdadeiro fundamento do Mashiach, para poder edificarmos sobre esse fundamento. Por quê? Porque o cristianismo hoje ele está sendo edificado sobre um falso fundamento. Já lancei vários vídeos aí mostrando que o verdadeiro fundamento da igreja é o nome do Mashiach. E o nome do Mashiach não é Jesus, é Yahushua. Esse fundamento ele foi tirado pela Igreja Católica e foi colocado um falso fundamento, um falso nome, o nome Jesus. E hoje eu quero mostrar para os irmãos que isso faz uma grande diferença e vai fazer ainda no futuro. Porque todos que estão edificando sobre o falso fundamento não vão chegar lá na Cidade Santa. Não vão chegar lá na nova Yahushua. Só vai chegar na nova Yahushua aqueles que estão sendo edificados sobre o verdadeiro fundamento. Yahushua, o Mashiach. Então, meus irmãos, eu gostaria de estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Aqui diz assim: disseram-lhe então, venham, vamos construir uma cidade para nós, e uma torre cujo topo chega até os céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Isso aqui foi quando os homens lá no passado, lá no princípio, eles se juntaram para poder edificar uma torre, cujo topo pudesse chegar até o céu. A Torre de Babel, a Torre da Babilônia. Eles queriam edificar uma torre cujo topo chegasse até o céu. E eles disseram assim, vamos fazer para nós também um nome, para que esse nome se torne célebre. Nós sabemos que tudo que aconteceu no passado são sombra das coisas que haveriam de vir. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Então, em Gênesis, capítulo 11, fala da Babilônia. Porém, no Novo Testamento, nós conseguimos ver a realidade da Babilônia. Aonde está isso? Apocalipse, capítulo 17. Lá diz assim, o anjo me transportou no deserto e viu uma mulher montada numa besta. E ela estava cheia de nome de blasfêmia. Na sua testa estava escrito Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, a Babilônia que estava lá no passado era apenas uma sombra da verdadeira Babilônia que ia surgir no Novo Testamento. Então, no livro de Apocalipse, nós vemos a realidade da Babilônia que estava lá no Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, então, estava apenas a sombra daquilo que haveria de vir. Lá eles disseram, vamos fazer para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre, conhecido em toda a terra. Então, eles inventaram um nome para eles. Qual o nome que a Babilônia inventou no Novo Testamento? A Babilônia do Novo Testamento, ela criou um nome, para que esse nome se torne célebre em toda a terra. E esse nome se tornou célebre. Ele se tornou conhecido em toda a terra. Esse nome é o nome de Jesus. Jesus é o nome que a Babilônia propaga. Jesus é o nome que a Babilônia faz com que ele se torne célebre. A Babilônia está preocupada em fazer com que esse nome se torne conhecido em toda a terra. Porém, esse não é o nome que Yahweh pediu para a sua igreja levar. O nome que Yahweh pediu para a igreja levar é o nome do seu filho, Yahushua. Jesus não tem nada a ver com o nome que Yahweh pediu para a sua igreja levar. Jesus é o nome que a Babilônia está levando para todas as nações. A Babilônia, então, está preocupada em fazer com que esse nome se torne célebre, Jesus. Mas esse não é o nome que o Eterno pediu para a sua igreja levar para todos os continentes. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, irmãos, eu quero começar lendo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aqui diz assim, deixa eu ler aqui. Segundo a graça que Yahweh me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente do que foi posto. Yahushua
o Machia. Então aqui o apóstolo Saulo falou assim: eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento e outro constrói por cima. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi colocado. Yahshua o Machia. Por que ele falou isso? Porque no versículo anterior ele fala que uns estavam dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eles estavam querendo iniciar uma igreja na cidade de Corinto com o nome de Apolo, outro querendo iniciar uma com o nome de Paulo e outro querendo iniciar uma com o nome de Pedro. Então, Paulo virou e falou assim: vocês têm que parar com isso aí, porque o fundamento, o verdadeiro nome, já foi lançado. E o verdadeiro fundamento não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro. Não, o verdadeiro fundamento é Yahshua. Esse fundamento já foi colocado por Yahweh dos exércitos quando ele enviou o seu anjo Gabriel até Maria, Miriam, e falou com ela: você vai colocar o nome da criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yahshua é o nome do Filho do Eterno. E a palavra, o nome Yahshua significa Yahweh salva. Yahweh salva. Então esse é o fundamento que a igreja tem que construir por cima. Ninguém pode pôr outro nome além daquele que o Eterno já escolheu. Yahweh dos exércitos escolheu o nome para o seu filho, Yahshua. Como eu já falei em vários vídeos aí, não foi Miriam, não foi José, não foi Yusuf, não foi ninguém que escolheu o nome para o Salvador, foi o pai dele, foi Yahweh dos exércitos. Por que Yahweh escolheu esse nome para o seu filho? Porque nesse nome está o seu nome, Yahweh. Então Yahweh falou: você vai colocar esse nome nesse menino aí, ó, porque esse nome aí ele tem um significado, ele tem um peso. Ele leva sobre si o meu nome, Yahweh. Então o nome do filho é Yahshua. E aí o que acontece então? Acontece aquilo que eu já cansei de falar em vários vídeos. Esse nome, esse fundamento, ele foi tirado. Ele foi tirado pela Igreja Católica. O fundamento do templo do Eterno é o nome do seu filho. Deixa eu só fechar uma janela aqui, irmãos. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram o fundamento que foi dado para a igreja construir sobre ele. Quem tirou? Roma. A igreja tirou o fundamento. E hoje eu vou mostrar isso mais uma vez e vou mostrar que todas essas igrejas evangélicas, o cristianismo, tudo está caído por causa disso. Porque tirou o fundamento dado por Yahweh dos exércitos. E o apóstolo Paulo, como bom arquiteto, ele tinha lançado esse fundamento no princípio. Mas depois a igreja corrompeu, lá na frente ela corrompeu e tirou o fundamento, que é Yahshua. E colocou um falso fundamento, colocou um falso nome, Jesus. E hoje o cristianismo apostata está trabalhando em cima do fundamento lançado pela Babilônia, pela igreja católica. E com esse fundamento aí, eles estão achando que eles vão chegar lá no céu, igual está no livro de Gênesis. Eles falaram: nós vai chegar lá no céu, vamos criar para nós um nome célebre e vamos fazer uma torre que ela vai chegar lá no céu. Eles estão achando que com esse nome pagão, Jesus, eles vão chegar até o céu. Não vai nunca, porque esse nome aí, meu amigo, ele é falso. Esse nome aí, as pessoas vão dar com os burros na água. Não vai dar em nada construir em cima de um falso fundamento. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou estar lendo aqui, ó, mais uma vez. Vou estar lendo mais uma vez aqui, bem rapidinho. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Em Daniel, capítulo 8, versículo 9, meus irmãos, se nós pegarmos do versículo 1, Daniel, ele tem a visão de um carneiro com 2 chifres, depois ele tem a visão de um bode, depois ele tem a visão de um pequeno chifre. E aí, ele ganhou a interpretação. O anjo Gabriel, e Yahshua falou para ele: dá a interpretação para ele entender a interpretação de tudo isso que está sendo mostrado para ele. Aí foi dada a interpretação para ele. Ali, ele começa vendo um carneiro com 2 chifres. Ele começa vendo o reino dos Medo-Persas. Em Daniel, capítulo 8, já nem fala na Babilônia, porque o período da Babilônia já estava acabando. Então, a visão que foi dada para ele foi dos Medo-Persas para frente. Foi do reino dos Medo-Persas para frente. E aí ele já começou a vendo, então, o próximo reino que viria depois da Babilônia. Os Medo e Persa. Um carneiro com 2 chifres. Cada chifre daquele ali representava um reino. Os Medo e os Persa. Depois ele viu um bode peludo que veio correndo,
e agrediu o carneiro e matou o carneiro. O bode tinha um chifre na testa, um chifre magnífico. Isso está registrado no livro de Daniel, capítulo 8. Não vou ler todos os versículos aqui para a live não ficar grande demais. Mas depois, quem quiser conferir, é só ir lá. Eu também já lancei vários vídeos falando sobre isso aí. Então, o carneiro é a Grécia de Alexandre o Grande. E ali na testa do carneiro tinha um chifre magnífico. Ou na testa do carneiro, não, na testa do bode. O bode veio e destruiu o carneiro. Ou seja, o império da Grécia de Alexandre o Grande destruiu os Medo-Persas. E aí diz que esse bode ele tinha um chifre magnífico na testa. Porém, o chifre foi arrancado. O chifre é Alexandre o Grande, que morreu faltando um mês para completar 33 anos. Eles falam que ele morreu de malária, mas Alexandre o Grande, então, ele morreu. Aí o chifre do bode foi quebrado. E aí o texto diz que no lugar desse chifre magnífico apareceu mais 4 chifres. Quem são esses 4 chifres? Esses 4 chifres são os generais de Alexandre o Grande. O nome deles é Ptolomeu, Licimaco, Seleuco e Cassandro. O nome dos 4 generais de Alexandre o Grande. E aí, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu quero chegar no pequeno chifre que veio logo após os 4 generais de Alexandre o Grande. No capítulo 8, versículo 9, aparece um pequeno chifre depois desses 4 chifres, que são os 4 generais de Alexandre o Grande. Eu tenho aqui até o ano que eles morreram, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, Licimaco morreu no ano 281 antes de Ausch. Cassandro morreu no ano 297 antes de Ausch. Ptolomeu morreu no ano 283 antes de Ausch. Seleuco morreu no ano 281 antes de Ausch. E aí, quando deu no ano 271, surgiu o pequeno chifre. Quem é esse pequeno chifre? Não vou entrar em detalhes aqui, porque quem quiser assistir lá o vídeo, acesse lá as 2.300 tardes para você entender isso aí, do que eu estou falando. Então, lá nas 2.300 tardes, eu falo desses impérios, desses reinos aí. Então, aí surgiu, depois dos 4 generais de Alexandre o Grande, surgiu um pequeno chifre. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Os pastores já lutou para poder tentar mostrar isso aqui para as pessoas, mas nunca ganharam a revelação. Por quê? Porque eles fazem parte do cristianismo apostata. O cristianismo que está debaixo de apostasia, não tem revelação alguma. Pelo contrário, eles estão na condição de Laodiceia, que é o que está escrito lá. Vocês são cegos, pobres, desgraçados, miseráveis e nus. Aconselho que compres de mim colírios a fim de que unjam teus olhos para que possam ver. Essa é a condição de Laodiceia hoje. Essa é a condição do cristianismo apostata. Não tem condição de ver nada. Está cego de tudo. Então eles não têm condição de ver nada disso aqui. Aí o texto aqui então diz que surgiu um pequeno chifre no capítulo 8, versículo 9. E olha o que o texto diz. O texto diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na direção do oriente, como na direção do país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército das estrelas e calcando aos pés. Ele chegou até exaltar contra o príncipe dos exércitos, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército. Está falando que depois que caiu o reino da Grécia, apareceu um outro reino. Qual o reino que apareceu aqui? Roma. O Império Romano estava surgindo agora. O Império Romano estava surgindo como um pequeno chifre. E ele foi para onde? Ele foi para o sul, combater contra a Magna Grécia. Porque era a Grécia que estava ali no poder ainda, resistindo ali, mas era a Grécia ainda. A Grécia de Alexandre o Grande, mesmo depois que os 4 generais morreu, surgiu ali os sobrinhos dele, o rei Pirro, que era um grego. Ele foi lá para combater com Roma, lá na Magna Grécia. E aí Roma venceu a Magna Grécia. Destruiu a Magna Grécia, destruiu a cidade de Tareto. Em que ano? 271. Vou colocar o documento aí para vocês verem. Porque aqui, meus irmãos, é o seguinte: tem que pôr documento, senão não adianta nada. Os pastores querem falar as coisas, mas é sem documento, sem provar nada. A Adventista fala sobre as 2.300 tardes, mas não prova quando é que surgiu o pequeno chifre. Nós provamos com A mais B. Pode aumentar a tela aí, irmão, para vocês verem. Pode aumentar aí, ó. Tareto caiu em 271 antes do Machia. Pode colocar aquele outro também que fala a ascensão de Roma, a expansão de Roma. Vamos pôr 2 documentos.
Porque aqui o que não falta é documento. Vamos pôr outro aí, ó. Aí a Magna Grécia aí, ó. Pode aumentar se tiver jeito também. Não sei se tem jeito de aumentar mais. Mas tá aí, ó. Magna Grécia, 271 antes do Machia. Roma destruiu a cidade de Tarento. Para ser mais preciso, irmãos, Roma completou a sua tarefa mesmo e começou a expandir como um pequeno chifre. Foi quando ela conseguiu destruir a cidade de Régio. Essa cidade de Régio, ela fica lá na Itália, lá na Europa, lá na Itália, lá em Roma, ali onde está o Vaticano ali, ó, fica ali perto ali, a cidade de Régio. Se vocês puxar na internet, vocês vão ver. Então tem que ter um documento para mostrar quando é que surgiu o pequeno chifre. O pequeno chifre surgiu, tem que mostrar para onde ele foi. O que está falando? Ele foi pro sul. Ele foi pro sul. E tem pastores aí que falam, não, esse pequeno chifre é Antioco Epifânio. Não tem nada a ver com Antioco Epifânio. É tanto que essa profecia aqui do capítulo 8, ela pega lá atrás e ela vai até Ialcha voltar nas nuvens para arrebentar esse império romano aqui, esse pequeno chifre. Quem vai destruir esse pequeno chifre aqui é Ialcha na sua volta. Porque esse pequeno chifre aqui, ele vai estar sendo... Quem vai encabeçar o império romano é o anticristo, é o antimachia, é Emmanuel Macron, que já está criando um império lá de 10, um exército lá com 10 países. Então esse pequeno chifre aqui, ó, ele vai até o final. Essa história aqui desse pequeno chifre aqui está registrado na estátua do sonho de Nabucodonosor, que começou na cabeça, Babilônia, os dois braços, que é os Medo-Persas, o ventre da estátua, que é a Grécia de Alexandre o Grande, as pernas da estátua, as pernas de ferro, que é Roma, e depois os 10 dedos da estátua, que é Roma, voltando na forma de 10 países, que vai dar o poder para a besta governar durante 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da tribulação. Então Macron já está preparando esse exército com 10 países lá na Europa, porque é da Europa que surge a besta. É lá da Europa, é lá do Império Romano lá. O Império Romano está lá. É tanto que Roma está lá na Itália. Roma está na Itália. Tem cara que quer pegar e levar lá o trem lá para o Oriente Médio. Se tudo é desinformante, sabe nada, tudo cego, é tudo farinha do mesmo saco. Pastor e padre, tudo é farinha do mesmo saco. Hoje eu vou mostrar para vocês que os pastores e os padres estão todos embriagados no vinho da Babilônia. E todos os crentes que estão seguindo a Igreja Católica e as denominações evangélicas estão chapados no vinho da Babilônia. Estão todos embriagados no vinho dessa prostituta que se levantou lá na Itália, lá em Roma, liderada hoje pelo Papa Francisco. Tá tudo embriagado, tudo chapado no vinho da Igreja Católica. Tanto padre como pastor, tudo é farinha do mesmo saco. Tudo cego, é cego guiando cego. E Alcho falou que se um cego guia um cego, ambos cairão no buraco. Então é por isso que ele falou, vocês são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis e nu. Aconselho-os que comprem de mim colírios a fim de ungir os teus olhos para que vejam. Tudo formado em teologia, bacharel, mas não sabe nada. E Alcho falou, pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos revelado aos pequeninos. E Al é maravilhoso, irmão. Ele esconde desses grandão e revela para os pequeninos. Os grandão tá tudo cheio de ego, cheio de soberba. Esses pastores é até difícil de chegar nisso para conversar com eles, de tanto que o ego deles é grande. O ego deles está maior que uma carreta. O ego deles, não sei nem como é que cabe dentro do cérebro deles. Tudo homem soberbo, arrogante, acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Por isso que vai ficar na tribulação para aprender do zero. É tudo ficar na tribulação para aprender do zero. Então, irmãos, o pequeno chifre é Roma. Roma papal. Começou com os imperadores. Depois ela caiu no poder dos papas. 7 imperadores vai governar Roma, porque o número 7 simboliza plenitude, completo. Então, por isso que fala das 7 cabeças. Fala assim, ó, são 7 cabeças e são também 7 montes. Apocalipse 17 fala, são 7 cabeças, então são também 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aí as 7 cabeças fala, as 7 cabeças são 7 reis, 7 imperadores. Aí tem pessoas na internet aí, desinformante, canal desinformante aí, que vai lá e fala que esses 7 reis são 7 reinos. Ah, são 7 reinos que vai surgir. Lá não está falando reinos. Lá está falando, são 7 reis. Reis é uma coisa. Reino é outra coisa. E outra, não é 7 reinos que vai vir, não. São 4 reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Cabeça, braço, ventre e perna. Depois os dedos, está lá em Daniel capítulo 2, versículo 40, fala assim, os 10 dedos virão do reino anterior, virão das pernas. Os 10 reis
Os 10 reis, os 10 dedos fazem parte das pernas. Tudo forma Roma. Aí esse desinformante, influenciado pelo maligno, vem e distorce tudo. Fala que é reino, 7 reinos. Não é 7 reinos, é 4 reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Aqui eu só falo de 3, no capítulo 8. Ele só fala de 3. Ele fala do carneiro, do bode e do pequeno chifre. Por que ele não falou do anterior? Por que ele não falou do outro anterior? Porque o outro já estava acabando já o período dele. Todo Daniel ali, o anjo já deu a visão para ele, já mostrando, o reino da Babilônia já está praticamente fora. Então já vamos adiantar o passo. Já vou passar para você, o próximo vai vir. É o carneiro com 2 chifres. Depois vai vir aí Alexandre o Grande. Depois vai vir o pequeno chifre. E os 4 generais nem contam. Eles nem contam, porque eles ainda estavam no reino da Grécia. Era o reino da Grécia. Tanto que quem guerreou com Roma foi o rei Pirro, que morreu com a velhinha que jogou uma telha e caiu na cabeça dele. E ele morreu com essa mulher que jogou um pedaço de telha lá de cima e caiu na cabeça dele. Ele morreu com isso aí. Então esses caras têm que pesquisar história também, porque a escritura anda junto com história. Esse aqui é uma história, está contando história de reinos que existiu. Se você não pegar história para entender as profecias bíblicas, você não vai entender nunca. A Bíblia é feita de histórias. Começa lá em Gênesis e vem contando história de Abraão, de José, do povo no Egito. Vem contando história de vários reinos que existiu e que caiu, que confrontou Israel. Tem que entender história, senão não ganha revelação. Mas esses homens não vão ganhar nunca, porque está chapado no vinho da Babilônia. Então aí ela foi o quê? O que Roma fez? Roma bateu de frente com a Magna Grécia, arrebentou a Magna Grécia. Em que ano? No ano 271 antes do Mashiach. E aí, se você for ler na história, lá na frente o outro anjo, você chega lá na frente, você consegue ver o anticristo, o antimashiach surgindo. Cara, no capítulo 8, versículo 23, você vê a besta chegando, a besta que vai combater Yahshua. Então é por isso que essa profecia ela pega lá e vai até o final. Por isso que ela está falando do Império Romano, e o Império Romano vai ficar até Yahshua voltar. Porque foi o Império Romano que matou ele, foi o Império Romano que jogou os crentes para os leões comer, então Yahshua vai vir acertar as contas com o Império Romano. Não é lá com o islamismo. O islamismo vai cair na guerra de Gog agora. Então, Yahshua quer acertar as contas com Roma. Foi Roma que matou ele. Foi Roma que colocou umas canas secas na mão dele e falou, você não é rei? Então profetiza aí. Foi Roma que pôs o espinho na cabeça dele. Foi Roma que chicoteou ele. E Yahshua vai vir acertar os passos com Roma. É Roma que é a grande Babilônia, a prostituta que embriagou os habitantes da terra. Tem nada a ver com o Oriente Médio. O Oriente Médio vai cair agora, na guerra de Gog. Não tem nada a ver. Então, irmãos, quer ensinar? Tem que pesquisar para ensinar correto, senão ensina tudo errado, fica tudo aí aprendendo tudo errado. 7 imperadores, o último vai vir agora. O apóstolo Yohanan falou, 6 já morreu, mas o 7º ainda não veio. Quando ele vier, vai durar pouco. É o último que vai vir agora. Eu lancei até um vídeo aí falando sobre isso aí, sobre esses 7 imperadores aí. Então, deixa eu pegar aqui, que aqui eu não posso perder nada, que agora hoje eu quero esbagaçar a Babilônia. Hoje nós vamos esbagaçar o sistema hoje. Hoje, se um pastor tiver compromisso com a verdade, se ele tiver compromisso com a verdade, ele aguenta assistir até o fim. Se ele não tiver, ele começa a ver e sai fora na hora. Porque aqui a palavra, ela corta, ela separa, junta espírito e medulas. Ela penetra ao ponto de separar. Então aqui, a verdade, ela vem para esmiuçar a penha. E quem quiser a verdade, fica até o final aí, que você vai ver a Babilônia hoje, que é esse cristianismo aí hoje. Então, irmãos, Roma fez o quê? Está aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 11. Ele chegou até exaltar contra o príncipe do exército. Não é contra Ial, não. É contra Yalcha que ele levantou. O pequeno chifre Roma papal. Ela matou os crentes, ela matou os crentes lá, jogando para os leões comer, e depois ela levantou contra Yalcha. O que ela fez com Yalcha? O texto diz assim, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Abolindo o sacrifício. Roma tirou o sacrifício de Yalcha e botou o sacrifício do porco. Eu já falei sobre isso. Por quê? Porque o nome Jesus, se tiver na tela, o irmão tiver na tela, o irmão pode colocar aí. O Globo Tradutor, mais uma vez, colocando. E Jesus significa, isto é porco. Significa porco o nome Jesus. O nome Jesus vem do nome Jesus, que significa, isto é porco. Então, Roma tirou o sacrifício perpétuo do cordeiro e colocou a iniquidade. O texto aqui fala desse jeito, levantou contra o exército, tirou o seu sacrifício perpétuo
No lugar do seu sacrifício perpétuo, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade. Então, Roma tirou o sacrifício perpétuo. O que ela fez? Ela tirou o nome Yahshua e botou o nome Jesus, porque Yahshua representa o cordeiro. Já falei isso em vários vídeos. E Jesus representa o porco. Ela tirou o sacrifício do cordeiro e botou do porco. Tirou o sangue do cordeiro e botou o sangue do porco. Então, não vou nem repetir a história aqui, senão a live vai ficar muito grande aqui, porque lá a passagem do Gadareno lá, eu vou falar sobre essa coisa que ele está colocando na tela e agora, os irmãos vão ver o quanto é tremendo. Então, o Gadareno lá, quando Yahshua expulsou o demônio do Gadareno, primeiro ele perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, Legião. A palavra legião vem de Roma. Ali o demônio identificou-se com Roma. Aí o demônio falou, deixa nós entrar nos porcos. Yahshua falou, pode. Aí os demônios entrou no porco. Pegou os porcos e levou e jogou na água. Roma, legião. Roma é a legião, porque a palavra legião surgiu em Roma. Então, Roma, a legião, pegou o porco e levou para as águas. Apocalipse 17 fala, as águas são povos, multidões, nações e língua. E quem é que está governando sobre as águas hoje? A igreja romana, a igreja católica. Ela está sentada sobre muitas águas. Então, a igreja romana, Roma, está levando o porco para as pessoas. Por isso que 25 de dezembro as pessoas comem o porco até hoje. Mas daqui a pouco eu vou mostrar as imagens aí. Primeiro, eu quero falar aqui desse versículo agora. Então, o que ela fez? Ela tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade. No rodapé da Bíblia de Jerusalém fala assim, ó, tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, que é Roma, quis que o sacrifício fosse considerado iniquidade, uma abominação. Então, Roma trocou porque quis. Ela tirou o fundamento. Ela tirou o nome Yahshua, o fundamento que Paulo falou. Ninguém pode pôr outro nome. Ninguém pode pôr outro fundamento. Aí na sua Bíblia está escrito assim, ó o que está escrito na sua Bíblia? Arrasando o lugar do seu santuário. Mas a palavra original não é lugar, é fundamento. Vou colocar na tela agora para você ver. Olha aí, ó. Olha o que está escrito aí, ó. Olha aí, ó. Está escrito aí. Uma tradução literal do versículo 11 diz, e foi derrubado o fundamento do seu santuário. Aí a tradução original não é lugar. A tradução original é fundamento. Arrasou o lugar do seu santuário. A tradução original é arrasou o fundamento do seu santuário. Tirou o fundamento do seu santuário. Quem que é o santuário? A igreja. Quem é o fundamento da igreja? Yahshua. Então, o que Roma fez? Ela tirou o fundamento. Olha aí, ó. O objeto que foi derrubado no versículo 11 é o fundamento do seu santuário. A palavra fundação é makon no hebraico. Tradicionalmente é traduzido como lugar na língua inglesa. Viu, irmãos? Então, o que o apóstolo falou? Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém chegar lá no julgamento e ela fala, idólatra, aqui idólatra não entra, só entra aqui quem adorou Yahweh dos exércitos, se purificou. Por isso que no Apocalipse é sério aquilo ali. Aí os 144 mil da sua boca não se achou mentira. Eles não invocou a Trindade, eles não invocou Deus, Zeus, que vem da mitologia grega, eles não invocou Senhor, que significa Baal, e nem Jesus, que significa porco. Olha aí, ó. Os 144 mil foram resgatados. São íntegros e fiéis. Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Que mais que isso aí? Isso é a Bíblia Católica falando no rodapé dela. Olha, ó. Não se achou mentira na sua boca. Não invocam os falsos deuses. Ação que o Antigo Testamento designa frequentemente com o termo mentira. Tudo até ídolo é mentira. A Trindade é uma mentira. Nunca existiu. E Yahweh nunca pregou que ele é 3. Mas aí os pastores podem virar, mas tem 3. Vou derrubar só 3. Vou só mostrar que não existe 3. Primeiro, Yahweh disse, ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. 2. E Yahweh está falando, ninguém conhece quem é meu Pai a não ser eu. E ninguém conhece quem sou eu a não ser meu Pai. Se fosse 3, ele, o pai dele, está menosprezando o terceiro. Cadê o terceiro?
O Espírito Santo não é o terceiro? Eu tenho um livro aí, ó, quem quiser ler lá, lê lá. Desmascarando o dogma da Trindade. Tá lá, tem ele em PDF, tem ele em francês, tem ele em inglês, tem ele em português, tem ele em vários idiomas, então. Lê lá. Desmascarando o dogma da Trindade. É um dogma que vem da Igreja Católica. Então não existe três. Apocalipse. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. 2. Não existe 3. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Não tem 3. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai e diante dos anjos. Não tem o terceiro. Senão os anjos estão sendo mais importantes do que o terceiro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que então, Ramos? É a força, o poder do Eterno, é o Espírito do Eterno, não é um terceiro. Não existe 3. Quem subiu ao céu e desceu? Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Cadê os 3? Quem é que está na criação? Era 3 ou era 2? Eu pergunto aí para o Lamartine Pozella, pergunto aí para o Juninho, pergunto aí para o Silas Malafaia, para o Edir Macedo, responde para mim. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Eles não sabem o nome. O nome é Yau. E o nome do seu filho é Yaushá. E eles não é 3, eles é 2. 2. O pai e o filho. Vi na testa dos 144 mil o nome do pai e o nome do filho. Na sua testa estava escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ao vencedor, vou escrever na sua testa o meu nome e o nome do meu pai. Então, como é que eu vou batizar em nome de 3? Não tem 3 nomes. Vai lá e batiza em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo. Qual que é o nome do Espírito Santo? Conta para mim, porque o nome do pai é Yau. O nome do filho é Yaush. Agora, conta para mim o nome do Espírito Santo. Qual que é o nome dele? Eles lêem Espírito Santo. Eu posso falar Santo Espírito. Espírito Santo não é nome. Santo Espírito. É porque o Espírito, ele é santo. Ele é puro. É isso que a Escritura quer dizer. Espírito de Yau. Espírito do Romilson. O Romilson tem um espírito. O espírito do Romilson é o Romilson mesmo. O espírito de Maria se alegrou no seu Criador. O espírito de Maria se alegrando é Maria se alegrando. O espírito de Yau se alegrando é Yau se alegrando. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quem é que conhece as coisas de Yau, senão o espírito de Yau que nele está? Não é um terceiro. Os pastores têm que tomar vergonha na cara deles e parar de pregar uma heresia dessa. Isso é a maior abominação que esses homens estão pregando. Mas eles não têm compromisso com a verdade, eles não vão voltar atrás não, irmão. Eles só vão voltar atrás na tribulação, quando eles caírem no pau. Quando Yau dos exércitos moer do cacete e os crentes cobrar deles porque eles ficou para trás por causa desses homens que estão na frente se querendo ser mestre. A Escritura diz que Deus vai ser cobrado com muito mais rigor do que dos crentes que estão lá seguindo eles. Esse vai ser cobrado com muito mais rigor, está no livro de Lucas. Aquele que há muito foi dado, há muito será exigido. Então, esse está querendo ser mestre? Por isso fala, não quereis ser mestre. Não quereis ser mestre. Tem muitos no nosso meio aí que quer ser mestre. Quer ser mestre. Laodiceia. Quer dizer, a Laodiceia, eu vou passar para os irmãos, que significa direito do povo. Então, irmãos, vou passar aqui para nós acelerar. Tem 3 mulheres. 3 mulheres aqui, ó. Noemi, quero falar delas. Noemi, Ruth e Órfão. Israel, Laodiceia e Filadélfia. Noemi é Israel. Órfão é Laodiceia. Ruth é a igreja de Filadélfia. Dessas 3, a única que foi resgatada e a única que foi levada para o céu para poder casar, aliás, a única que foi resgatada foi Ruth, que casou com Boaz. E a única que vai ser resgatada e vai ser levada para o céu para casar com Yaush é Filadélfia. Órfão e Noemi não foi, porque as duas estavam debaixo de idolatria. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4, se você ler ali, dali para frente, você vai ver que Órfão voltou para trás para os seus deuses, Laodiceia, denominações evangélicas. Está tudo adorando 3 deuses e adorando a Jesus. Noemi está adorando a Tamuz, que colocou no calendário deles Tamuz e mais outros deuses lá, e Adonis, que vem de Adonai. Adonai, o nome do Eterno é Adonai. Adonai vem de Adonis, é um ídolo, está paganizado também, vai ficar para trás e não aceitou o Filho do Eterno como Salvador, não.
Vai ficar aqui. É idólatra até hoje também. E tem judeus que ainda falam Deus até hoje, que é Zeus. Então, Ruth foi a única que casou. Porque Ruth representa a igreja de Filadélfia. E Laodiceia vai ficar para trás, porque dentro da igreja, da igreja toda, está sendo formada uma igreja fiel. É o filho varão. Por isso que fala que a mulher está grávida, ela vai dar à luz a um filho varão. E o filho varão é a igreja de Filadélfia. E quando ela dá à luz ao filho varão, fala que o seu filho foi arrebatado. Mas o que acontece com o restante, com a mulher, com a igreja? Ela foge para o deserto. Por que ela foge para o deserto? Porque igual o irmão falou aí, que quando uma mulher dá à luz, lá no livro de Levítico, fala que ela tem que ficar 7 dias para purificar. No livro de Levítico 12, versículo 1, ela tem que ficar 7 dias para poder se purificar. A igreja de Laodiceia, depois que nasceu o filho varão, ela vai ficar 7 anos na tribulação para se purificar. Purificar só porque ela deu parto? Não, para purificar também da sua idolatria. Então, a igreja fiel, ela é virgem. O apóstolo Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura, um só esposo, a Yahshua Mashiach. Não tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva e ela foi após outro, vocês também sejam corrompidos no entendimento, com falsa doutrina, e vão após outro. Vão após a serpente. Lá no concílio de Nicéia, a igreja foi dar ouvido à serpente. E aí a igreja recebeu outro, recebeu Jesus. E ela caiu. Ela caiu. Ela está seguindo esse outro até hoje, levando o nome do outro. Ela não quer levar o nome de Yahshua. A igreja fiel, não. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia. Ela leva o nome do seu noivo. Por isso fala, vocês não negaram o meu nome. E por causa disso eu vou escrever na testa de vocês o meu nome e o nome do meu pai. E porque vocês não me negaram e não negaram o meu nome, eu vou guardar vocês da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por quê? Porque a igreja fiel ela tem que ser tirada para casar. Ela é a virgem, a noiva virgem, que vai ser levada para o casamento. Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem, a um único esposo. Para quê? Para casar. E esse casamento vai acontecer aonde? Aqui? Não, lá na glória. Por que é lá na glória? Porque Abraão mandou Eliezer buscar uma esposa para o seu filho lá na terra, lá na sua terra. E aí ele buscou e trouxe para a casa do pai. O casamento aconteceu na casa do pai, aconteceu na casa de Abraão. Isaac casou com Rebeca na casa do pai dele. O casamento era desse jeito que acontecia. Então vai acontecer assim, vai acontecer lá na casa do pai, lá na casa de Ial dos exércitos. Ele tem que pegar a noiva aqui e levar ela para lá. Através do espírito dele, ele vai levar a noiva lá para casar com Yahshua. Isaac é uma tipologia de Yahshua. Rebeca é uma tipologia da igreja de Filadélfia. Ela colocou até o véu aqui na boca, aqui, ó, tampando na hora que ele viu ele, e colocou na cabeça ali na hora que ele viu ele, porque ela era virgem pura. Uma virgem pura, ela era virgem. A igreja fiel é uma virgem. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala assim, viu 144 mil que foram resgatados como virgem. Os 144 mil é a virgem que Paulo queria apresentar para o esposo. E vai ser apresentada. Por isso que Yahshua falou, eu estou lavando a igreja por meio da água e da palavra para apresentar ela para mim sem mácula, sem ruga e sem mancha. Efésios. Essa igreja é a igreja de Filadélfia. É agora, surgiu nessa era agora, porque ela não existia. Porque ainda não tinha chegado a era para essa igreja surgir. Surgiu agora, porque agora é a época do arrebatamento. Por isso que está tudo aí acontecendo agora. Então, Ial está preparando essa noiva para apresentar ela para o seu filho, para ele casar com ela. Porque Eva, antes de cair, ela foi apresentada para Adão. Ela saiu da costela de Adão e foi levada até Adão. Entendeu? Foi levada uma virgem perante ele. Então, irmão, a igreja que vai casar com Yahshua é uma igreja virgem. Virgem de quê? Apocalipse 14, versículo 4, na sua boca não se achou mentira. Ela não foi após outro ídolo. Ela não foi diante de um ídolo. Ela está se preservando para Yahshua, o Filho do Eterno. Ela conhece só ele como seu noivo. Laodiceia está debaixo de idolatria. Aí, ó, Yahshua é o verdadeiro fundamento. É isso aí. Então, essas mulheres vão ter que passar por uma purificação. Quem? Noemi e órfão. Laodiceia e Israel. Vai ficar na tribulação. Vai ficar na tribulação. Por quê? Porque só Ruth foi resgatada. Foi resgatada, ela pediu para ser resgatada à meia-noite. Vou pegar todas as passagens, senão vai ficar grande demais. Aqui, ó, vou até passar um bocado de folha aqui para frente. Aqui, ó. Então, irmãos, o que acontece? O casamento ele vai durar quanto tempo? Ele vai durar 7 anos.
Juízes capítulo 7, versículo 14, fala que as bodas duravam 7 dias. Gênesis capítulo 29, versículo 27, fala ali que foi dado em casamento ali para Jacó ali, uma noiva, e depois o seu genro falou com ele assim, ó, se você quiser a outra, eu te dou ela também por mais uma semana de 7 anos. Mais uma semana de 7 anos. Lê lá, Gênesis 29, versículo 27. Estou só mostrando que as bordas do cordeiro duram 7 anos na casa do pai, lá em cima. Como é que não existe arrebatamento antes da tribulação? Esse desinformante não sabe nada, e está aí no YouTube. Não existe arrebatamento antes da tribulação, não. Não existe para ele que vai ficar na tribulação. Para ele não existe mesmo, não. Ele vai passar para a tribulação. Ele tem que passar por um processo de purificação, pelo que nós estamos vendo. Nós hoje temos visão de águia. A nossa visão é de águia, não é de galinha, não. O cristianismo tem visão de galinha. O cristianismo só enxerga entre meio as pernas. O cristianismo não enxerga nada. Nós não. Nós recebemos visão de águia, porque nós estamos voando alto. A águia voa alto. Nós estamos nas alturas, nas regiões celestiais, assentados com o Machia lá em cima. Fomos levados para as regiões celestiais. Por quê? Porque aonde está o seu pensamento, está o seu coração. O nosso pensamento está em Yahshua Machia. Então é ele que nos ensina tudo. O cristianismo aí, ele está apostatado da fé. Saiu fora de tudo, abandonou todas as verdades do eterno. Por isso no livro de Timóteo fala que a verdadeira igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade. Ela leva a verdade. Ial e Yahshua. Ela não leva deuses da Babilônia. Ela não leva esse vinho da Babilônia para as pessoas, não. Ela leva o verdadeiro evangelho. Sem fermento. Porque o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher pegou a igreja católica e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A igreja de Filadélfia é a massa sem fermento. É naquele vídeo que eu lancei anterior agora. É aquela massa que quando Israel saiu de dentro do Egito, não deu prazo de fermentar. O Eterno tirou ela, purificou ela, tirou ela do sistema da Babilônia, está purificando ela e vai tirar ela rapidinho para ela não se contaminar. Porque já tem herege surgindo no nosso meio aí, ó. Já tem herege surgindo para todo lado aí, em São Paulo, já tem lá em Portugal, já tem lá em BH, surgindo querendo fermentar a igreja. Essa aqui você não fermenta não, filho do diabo. Essa aqui você não fermenta não, que essa aqui foi Yahshua que separou. Yahshua separou o povo e ele vai rebater esse povo. Os filhos de Satanás aqui não tem vez, não. Pode surgir demônio que vai cair tudo por terra. Já caiu, o Eterno está tirando. Jogando para lá, porque é ele que está fazendo a obra e ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Está lá no livro de Filipenses. São 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Chegamos na Filadélfia. Quem vai completar a obra dela? Yahweh dos exércitos. Porque é ele que está preparando a noiva para o seu filho. E ele vai apresentar uma noiva sem fermento, sem heresia. Não adianta vir querer enfiar o coesão de pau aí não, que não vai... Isso aí não vai funcionar não. Tá lá, ai, tomara que o arrebatamento não aconteça, irmão. Ainda que não acontecer, Yahweh dos exércitos está no comando de tudo. Ele sabe tudo o que ele está fazendo. A igreja está na mão dele. Ele é poderoso. A igreja é dele. O nome fala igreja de Yahweh. Igreja de Yahweh. Não é do Romilson, não é do Lamartine, não é do Silas Malafaia. A igreja de Yahweh é dele. Então ele vai separar uma massa dentro de uma massa. Sempre foi assim. Separou os gideões lá, ó, 300. Até falou, não quero esse monte. Eu quero só 300. Tira aí, tinha 32 mil. Ficou 20, tira. Tirou, ficou 300. Ele falou, com esses 300 nós vamos ganhar a guerra. É com esses vencedores que Yahweh dos exércitos vai expulsar Satanás lá do céu para a terra. É com esses que ele vai expulsar, jogar de lá para cá. Porque sempre foi assim. E Yahshua disse, alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino do céu. E Yahweh se agradou em vos dar o reino. É um pequenino rebanho que vai chegar lá. A noiva não é essa massa aí, não. A noiva não é essa massa e essa Maria vai com as outras que está aí, não. Não, isso aí é a multidão. Não vá com a multidão. Não, se a multidão está indo para cá, você pode desconfiar. Pega para cá. Se a multidão está indo para cá, você vai para cá. Se ela está indo para cá, você vai para cá. Porque você tem que pegar a contramão. Sempre foi assim. Yahshua bateu de frente com a religião. A religião está indo para um lado e Yahshua ia para o outro. Era aquela massa de fariseu andando com a Bíblia debaixo do braço e ele lá, só ele e mais 12. E a Ohana lá, ó. E a Ohana começou, depois veio Yahshua. Então ele foi, o Eterno, o que o Eterno fez? O Eterno, só para nós terminar então, já vou terminar aqui, que senão vai ficar grande demais essa live aí. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou ler aqui Números.
Números capítulo 12 de Números. Achei aqui, ó. E aí nós vamos estar terminando, senão vai ficar grande essa live aí. 12, versículo 1. E aí depois eu vou pegar, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui onde eu estou aqui, para eu não perder aqui. Vou colocar aqui. O irmão, pode colocar aquela imagem, coloca aquela imagem primeiro aí do estelário aí, só para nós mostrar, nós já vamos terminar também. Aquela imagem do estelário lá, com o calendário de Israel. Aí, o estelário está aí. O irmão já cansou de ver esse estudo aí, nós mostrando que essa lua cheia aí, ela está saindo no dia 16 de abril, que é 15 de Abib lá em Israel. E aí, Israel aí, ó, 19 horas lá em Israel vai ser meia-noite. Então a lua está nascendo. Isso aí é o Apocalipse 12 que nós falou lá. A mulher dando à luz à igreja fiel. A igreja de Filadélfia. Está aí, ó, nascendo. Ela é representada pela lua. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que vem nascendo como a lua, brilhante, como a lua cheia, brilhante como o sol, em volta como um exército em volta da sua bandeira? Nascendo. A lua nascendo representa a igreja fiel nascendo. Na constelação de vídeo para cumprir o Apocalipse 12. Agora, olha aí para vocês verem, ó. Dia 14 vai dar num sábado aí, ó. 14 de Nissan vai dar num sábado, nesse calendário, ó, virando para domingo, tá vendo? Esse é um calendário lá de Israel. Então, o que acontece? No estelário lá tá a mesma coisa. Sábado, virando para o domingo. Lá vai ser meia-noite. Então, é perfeito demais. Tá tudo alinhado. Tá tudo alinhado. Então, nós estamos trazendo para os irmãos aqui documento e mostrando que tá tudo alinhado para agora, para acontecer o nascimento do filho varão. Ou seja, para a igreja de Filadélfia ser tirada. Porque ela está sendo preparada para isso, para ser tirada para poder casar com Yaush. A besta não pode se revelar enquanto Yaush não tirar a sua noiva fiel. Enquanto Yaush não tirar o filho varão, o anticristo, o antimachia, não pode se revelar. Vou colocar a imagem aí agora da tela mais uma vez daquela revista The Economist, só para comprovar isso aí agora. Olha aí para vocês verem os 4 cordeirinhos aí, ó. E 4 menininhos em cima, representando o filho varão. Teve uma irmã que trouxe uma interpretação tremenda aí, ó, mostrando as 2 árvores aí, uma de um lado e outra do outro. E é o que ela falou mesmo. A árvore do lado de cá representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde a serpente estava lá, ó. E a outra árvore representa a árvore da vida. Dessas 2 árvores, está lá no Jardim do Éden, colocou ela aí, ó. A árvore com a serpente e a outra árvore do lado de cá, que depois que passa tudo aí, resume tudo, é a árvore da vida, que representa Yaush. O arrebatamento lá no final, representado por um imã puxando, levando para o céu, para adorar o Criador. Mostrando que vai ser na Páscoa, onde estão os 4 cordeirinhos aí, ó, com os 4 menininhos em cima, que representando o filho varão, representando o 4º mês, que é o mês de abril. São 4, representando o número 4, que também representa os 144 mil, que é o número do homem. Tá aí, o número 4 representa o número do homem. E aquele homem lá na lancha, lá a irmã olhou o nome lá, significa o impostor. E aquele homem ali representa Adolf Hitler. Então, é o impostor. O anticristo, ele é um impostor. O antimachia, ele é um impostor. O verdadeiro é Yaush. Ele vem como impostor. Ele vem tentar tomar o lugar de Yaush. E aí ele está grandão na tela aí, que é Emmanuel Macron, o filho da perdição. Os cofres no peito dele ali, está escrito lá, identificação digital. Está lá, ela aproximou a imagem para ver. Então, está tudo interligado com a economia mundial e com a marca da besta, porque a marca da besta vai vir através do nome desse homem aí. Então, ele está grandão na tela aí para mostrar que quem vai vir para resolver o problema da crise mundial que vai vir aí, vai vir por agora, que nós estamos no ano Shemitah aí. Todo ano Shemitah costuma vir crise no mundo inteiro, quebradeira no mundo inteiro. Então, tudo indica que esse homem aí é o filho da perdição. E lá tem um jacaré lá, com aquela cauda lá, ó, encostado dos meninos lá, ó. Aquela cauda do jacaré lá pode simbolizar o rabo do dragão, simbolizando o dragão do Apocalipse 12. Então, ele colocou tudo aí, ó. Tá tudo aí nessa folha aí. E aí, irmãos, agora eu quero ler aqui agora, aqui para nós terminar aqui. Números capítulo 12, versículo 1, diz assim: Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, contra Macho, por causa da mulher cuxita que ele havia tomado. Moisés casou com uma mulher cuxita, uma mulher do Egito, parece, sei lá.
Tomado, pois ele havia desposado uma mulher cuxita. Disseram-lhe: falou porventura Ial somente a Moisés? Não falou também a nós? Miriam e Arão, eles eram profetas. Eles tinham visões, o Espírito do Eterno vinha sobre eles profetizavam, eles falaram assim: por acaso Moisés só fala com... Por acaso Ial só fala com Moisés? Ele não fala com nós também? Eles começaram a ter inveja de Moisés, de marcha, porque Ial levantou Moisés para ser o mensageiro para aquela era. E eles começaram a ter inveja deles, de Moisés, de marcha, e queriam o lugar dele. Aí Miriam virou e falou assim: por acaso Ial também não fala com nós, só fala com ele? Moisés não, só fala com Moisés, não fala com nós também. Nós também não somos profetas, nós também não pregamos, nós também não temos visão, por acaso nós também não temos, não, nós não é profeta também, não? Agora vai vir. Disseram-lhe: falou porventura Ial somente a Moisés, não falou também a nós? Ial os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Subitamente disse Ial a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde, os três à tenda da reunião. Ial falou: pode vir os três para a tenda. Todos os três foram. Ial desceu numa coluna de nuvem e se deteve à entrada da tenda. Chamou a Arão e a Miriam. Ambos se apresentaram. Disse Ial: ouvi, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele. É em sonho que lhe falo. Ele até falou assim: ó, os profetas que estão no meio de vocês aí, eu me revelo a eles através de visão e de sonhos. Agora, assim não se dá com o meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Ele falou: com Moisés é diferente, a quem eu confiei todo o meu povo, porque é ele que está na frente mostrando o caminho para esse povo chegar lá na terra de Canaã. É a ele que eu confiei essa multidão todinha aí para ele passar a palavra para eles entenderem qual é a minha palavra, qual é a verdade que eu tenho para eles. E aí ele diz assim: falou, ó, falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas. E ele vê a forma de Ial. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Por que você se ousou a falar contra ele? E a ira de Ial se inflamou contra eles, e retirou-se, e a nuvem deixou a tenda, e Miriam tornou-se leprosa, branca, como a neve. Arão voltou-se para ela, e ela estava leprosa. Disse Arão a Moisés: ai, meu mestre, não quereis nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura que cometemos do mal, somos culpados. Peço-te que não seja como um aborto cuja carne já está meia consumida ao sair do seio materno. Moisés clamou a Ial. Ial disse a ele: digna de dar-lhe a cura, eu te suplico. Moisés suplicando para o Eterno, para Ial. Disse então Ial a Moisés: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do acampamento, e depois seja ela admitida novamente. Então, quem pegou a lepra foi só Miriam, porque se levantou contra Moisés, que estava trazendo a mensagem para aquela era. Nem Arão não pegou a lepra, eram os dois, mas o Eterno colocou só em Miriam. Por que Miriam? Porque representa essa igreja todinha que está aí hoje. Representa a Laodiceia. Representa essa Laodiceia que está levantando contra a mensagem para essa era. Existe uma mensagem que ela está sendo pregada para essa era agora. Existe um mensageiro que está trazendo a verdade do Eterno para essa era agora. E a mulher, a Laodiceia, está se levantando contra essa mensagem, está atacando a mensagem, está atacando a visão dessa era. Todos vão ficar na tribulação durante 7 anos para poder se purificar dessa lepra, se purificar de toda essa idolatria. O Eterno levantou Moisés levantou Noé, depois levantou Abraão, depois levantou Moisés, levantou Josué conduziu o povo para entrar na terra do descanso. O Eterno levantou João Batista e Elrana, levantou Yaucha, levantou Paulo, foi levantando um mensageiro para cada era. E agora, nessa era, existe um mensageiro que está pregando essa era. Porém, a Laodiceia, ela não tem um mensageiro para essa era, porque ela também é arrogante. Então, ela está sem mensageiro. A palavra Laodiceia significa
Direito do povo. É o povo achando que sabe tudo. Aí a palavra Laodiceia aí, o que significa aí? Ó? É o direito do povo. É o povo querendo conhecer da palavra. Conhece nada. Cada um dá o seu palpite, cada um dá a sua opinião. Então, ela vai receber um mensageiro, mas é depois que o mensageiro da igreja de Filadélfia sair. E a igreja de Filadélfia, então, ela não vai passar por isso aí. Por quê? Porque ela está ouvindo a mensagem para essa era. Por isso que Alcha disse, você tem pouca força, mas guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Por quê? Porque você não negou o meu nome. Você tem pouca força, mas eu colocarei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? É a internet. Então, todos aqueles que ouvirem a mensagem para essa era e seguir essa mensagem, ficar firme nela até o fim, esses vão sair antes que a tribulação comece. Mas aqueles que se rebelam contra a mensagem para essa era, vai fazer igual na época de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos. Veio a tribulação e arrebentou com eles. Então, vai acontecer da mesma forma. Vai ficar 7 anos na tribulação para se purificar da lepra, porque levantou contra a mensagem de Yahweh dos exércitos. Então, eu espero que vocês entenderam essa mensagem, irmão. Fica na paz e fica na graça do Eterno. Espero que ficou esclarecida essa questão aí. A Trindade é um demônio, veio da igreja católica. Sai fora desse Deus pagão, sai fora desse nome Jesus aí. Isso aí não é o verdadeiro fundamento. O verdadeiro fundamento é Yahshua, que significa Yahweh salva. Nós estamos no verdadeiro fundamento. Fica na paz do Eterno, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês.